Ótimos estudos, pessoal. Vou fazer a análise da peça do 30º exame de ordem, passando pelo enunciado do próprio mapa mental, do critério de distribuição de pontos da OAB, indo realmente ao pormenor, para o candidato saber o que ele tem que focar, petição de interposição para o juízo de primeiro grau e as razões recursais para o tribunal de quem passando justamente pelo mérito do direito da peça, já visto que estamos falando aqui do direito penal. Então, começando aqui pelo enunciado da peça, eu grifei aqui, pessoal, justamente as pegadinhas que a OAB dá na prova. Então, aqui vem falando, Carlos, primário de bons antecedentes, foi denunciado como incurso nas sanções penais, os artigos tais, por 2 vezes. Do mês de prova legal, todos eles em concurso material. Então a primeira atenção que a gente tem que ter é o seguinte, de vírgula a vírgula. Cada conjunto de palavras no exame de ordem pode apresentar uma arapuca. Nesse caso aqui, o examinador está afirmando todos eles em concurso material para induzir o candidato a erro. Porque a afirmação é tão peremptória, tão contundente, mas é justamente isso que a OAB faz. Induz o candidato ao erro, então tem que ficar esperto. Então esses pontos de afirmativas contundentes, grifem. De acordo com a denúncia, o que quer dizer isso? Que não é verdade, a denúncia ela é ingressada pelo Ministério Público, então ali o Ministério Público põe aquilo que entender como possibilidade de condenação, não pode ser considerado pelo candidato que isso aqui seja uma verdade, porque justamente é de acordo com a denúncia. Tá certo? Aqui eu venho também que na instrução, e é importante saber em cada parágrafo, onde que está sendo trafegado o enunciado. Então nesse caso aqui no curso da instrução, bom, então já estamos dentro do processo, não é? E, então foram ouvidas testemunhas, em seu interrogatório Carlos negou estar em excesso de velocidade, ou seja, há uma dúvida, há uma acusação de que Carlos estava em excesso de velocidade, né, por parte do MP, e ele nega. Então o que o juiz fez? Ele pediu uma perícia. E o que a perícia constatou? Não é? Concluiu que realmente não houve excesso de velocidade, né, que o acidente se deu por causa de um buraco na pista. Né? E continua, o exame pericial todavia apontou que possivelmente, olha aí pessoal, outra pegadinha, possivelmente, isso não é um tipo de assertiva de um laudo pericial. O laudo pericial é para afirmar, para categorizar, para apontar a verdade dos fatos de uma forma incontroversa. Esse termo, em regra, não é usado em laudo pericial. Então, mais uma vez, ficar atento, porque essa assertiva aqui de nada vale para o juiz e para o esclarecimento do fato em si. Então aqui o juiz julgou totalmente procedente a pretensão punitiva do Estado, quer dizer, o que estava na denúncia, né, e pergunta qual que é a peça. Quer dizer, se o juiz julgou, né, caberia aqui embaixo de declaração, pela contradição, né, que ocorreu aqui entre os fatos e a sentença de primeiro grau, não é? Mas ele fala aqui no final que, considerando que de segunda a sexta-feira são dias úteis, e além disso, né, que a peça será diferente de habeas corpus e embargos de declaração. Ele já excepciona, então, realmente, sem dúvida nenhuma, apelação, não é? E também aqui, só para contextualizar mais um pouquinho, reconhecido o concurso material, né? O juiz reconheceu o concurso material. Ora, o acidente é um fato só, concurso formal, não é? Se tem 2 delitos, vai exasperar a pena até um sexto. Então, pena de detenção. Ele quer induzir ao erro aqui, também que a pena ficou acomodada em 4 anos e 9 meses, né? Para que não seja admitida penas restritivas de direitos. Mas para crimes de detenção não há esse limite, né? Nem culposos. Então, quer dizer, tudo isso, pessoal, nós vamos explicar aqui durante a nossa explanação, não é? E justamente, através também, vamos fornecer para aqueles interessados o mapa mental dessa apresentação, que vai dar para que vocês trafeguem pelo mapa e possam visualizar em arquivo PDF de alta definição, inclusive o banner digital, né? Eu passo ponto a ponto os critérios também de distribuição de pontos,
da peça, porque é muito importante o candidato ficar antenado, não é, justamente o que pesa, não é, na avaliação da OAB. Então eu venho aqui, ó, só para dar um exemplo, eu coloco aqui o que pontua, por exemplo, endereçamento até 0,10 e fundamento legal 0,10. E eu ponho aqui, em cada ponto da peça, por exemplo, aqui o endereçamento, né, eu explico o que tem que falar e o que pontua. Então aqui, esse endereçamento pontua 0,10. Então, para quem tiver interesse de continuar assistindo esse vídeo, eu peço para seguir as instruções abaixo, porque eu vou disponibilizar o vídeo inteiro, mais o arquivo em PDF, o banner digital e tudo isso em um pacote. Então, basta seguir as instruções abaixo que vocês vão receber. Continuando aqui, já na parte específica para aqueles que adquiriram, a petição de interposição, então voltando, é justamente baseada no início da peça, interposição para o juízo de primeiro grau. Então, nesse sentido, o endereçamento vai para a Terceira Vara Criminal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, já visto que foi mencionado no enunciado, não é? Então, normalmente, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara Criminal de São Gonçalo, só aqui o candidato já vai faturar 0,10, de acordo aqui com o gabarito da OAB. A qualificação, não precisa qualificar, né, de acordo com o que já está qualificado no processo citado em epígrafe ou suprarreferenciado, vem muito respeitosamente perante o voto de excelência, com fulcro no artigo 593, inciso 1 do Código Penal, justamente a hipótese de cabimento da apelação. Aqui já faturou mais 0,10. Em face das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, continuando, o prazo de interposição, mais razões, total 5 dias, corridos a partir do dia seguinte. Então, na contagem, no processo penal, elimina o primeiro dia e conta o último, dias corridos. Então, não conta o primeiro, como dito, conta o último. Então, o prazo que é para colocar na petição é de 23/9, tanto na interposição para o juízo quanto nas razões para o tribunal. Solicita que a interposição seja recebida e as razões sejam encaminhadas para o tribunal. Então, esse realmente é o termo ou os termos da petição de interposição. Aí já entra com as razões recursais endereçadas para o tribunal, especificando o apelante, o apelado, vai pôr o número do processo, saudação, para a colenda turma, nobres julgadores, do Egrégio Tribunal de Justiça, no caso, Justiça Estadual do Rio de Janeiro, só aqui já faturou mais 0,10, tá aí. Conteúdo, muito respeitosamente, o juiz ou a cor não agiu de acordo com o costumeiro hábito de acordo com o que se aduz. Aí faz uma breve síntese dos fatos, não preciso delongar aqui, porque aqui não pontua. E já entra do direito. Nas preliminares, já nas teses, não cabe retratação em apelação, exceto em carta testemunhar, agravo e reza. Então, não existe essa possibilidade de pedir a retratação do juízo. A extinção da punibilidade, essa é a tese principal, justamente não houve representação da vítima em face do ocorrido. Então, tendo em vista que em função da decadência, e aqui também já pontua 0,20. Anteriormente aqui, quando já se alega a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal pela decadência, simplesmente ao afirmar da extinção da punibilidade já ganha 0,15. Depois, em função da decadência, em até 6 meses contado da data do fato. Se o direito não for postulado nesse prazo, acarreta a decadência, com a consequente a extinção da punibilidade, e citando-se o fundamento da extinção da punibilidade, qual seja artigo 107, extingue-se a punibilidade justamente pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Ou também
baseado no artigo 38, salvo disposição em contrário, ofendido, o seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro de 6 meses. Tanto no CPP quanto no CP existe a mesma normativa, né? Então, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, lembrando que o crime de lesão corporal culposa está previsto na parte de crimes do CTB, não é? Prevalece ou prepondera sobre o Código Penal justamente por ser mais específico, né? E condiciona a ação à representação do ofendido. Então, como não houve essa representação, justamente isso já levou à decadência. Então, só o fato de falar que não houve representação, o candidato já fatura mais 0,20, e sendo que seria indispensável ou o crime de ação penal pública condicionada à representação, mais 0,15. E o fundamento nos termos do artigo do Código de Trânsito Brasileiro, eu já vi que era um crime de trânsito, tem que ir lá na parte de crimes do Código de Trânsito. Justamente já faturou mais essa pontuação, não é? Com fundamento 0,10, lesão corporal culposa, está prevista que é condicionada à representação justamente no bojo da Lei 9.099. Não é? E prosseguindo, consta do enunciado que Pedro nunca compareceu na delegacia nem juízo, não havendo qualquer circunstância indicar que ele tinha interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. Quer dizer, ocorreu tacitamente assim, uma renúncia, né? Tacitamente de fato dentro dos 6 meses de prazo que a lei o concede para representar. Dessa forma, passados mais de 6 meses de identificação de autoria, houve decadência nos termos do artigo 38 do CPP. No mérito, o candidato tem que pedir a revisão da sentença, considerando que não ocorreu imperícia, pelo fato da mesa não ter sido narrada na denúncia. Então, justamente, ocorreu aqui um erro do juiz, então não poderia o magistrado ter condenado em razão de imperícia, só aqui mais 0,15, já que essa não foi narrada na denúncia, ou em razão da violação do princípio da correlação. Ou seja, o que é o princípio da correlação? Implica na observância da correspondência entre a condenação e a imputação na persecução criminal. Ou seja, esse princípio orienta que o fato descrito na peça, queixa ou denúncia, deve guardar estrita relação com o fato objeto da sentença. Não sendo comprovado o fato imputado na denúncia, a absolução é medida que se impõe. Vamos para outra tese, que é o afastamento da agravante, justamente em razão da idade da vítima, 0,30, já faturou mais 0,30, já que tal agravante somente pode ser aplicado aos crimes dolosos. Como for um crime culposo, não se aplica. Ou não poder ser aplicado aos crimes culposos, né, da mesma forma, ou sob pena de configuração de responsabilidade penal objetiva, né? E não existe, a responsabilidade penal é sempre subjetiva. Então, o afastamento da agravante em razão da idade da vítima, já visto que a agravante só poderia ser aplicada a crime doloso. Então, tem que pedir, só aqui já tinha mais 0,30 e mais 0,15. Ou, então, alternativamente, a OAB ela dá alternativas, né? A OAB, nesse ponto, ela considera bastante. Não pode ser aplicado em crimes culposos ou sob pena de configuração de responsabilidade penal objetiva, advinda de dolo ou culpa, né? Que não pode acontecer também. Então aí o candidato tem que requerer o afastamento da agravante, com fulcro aí no artigo 61, 2H do CP. Já visto que tal agravante só pode ser aplicada a crimes dolosos. Não foi, tinha um buraco na pista. Então a gente tem que saber interpretar o que aconteceu, entrar dentro daquele fato, pensar, ler com o olho e imaginar esse caso concreto, antes de sair respondendo de uma forma afobada. É assim que tem que fazer, dominando esses impulsos na hora da prova da OAB, para ser o mais assertivo possível. Sendo que o crime em tela foi de natureza culposa, logo na hora de se falar em agravante. E também, dentro desse aspecto, pedir a absolvição do réu, pontua mais 0,30, não é? Justamente a absolvição de casos em relação aos crimes de homicídio culposo, já que comprovado que não houve imprudência nem excesso de velocidade. Só aqui mais meio ponto, não é? Pela ausência de culpa, só aqui mais 0,20. O buraco, que culpa ele tem, que negligência, que imperícia, que não houve imprudência em razão do excesso de velocidade, logo não houve homicídio culposo, não é?
ocorre a falta do elemento subjetivo, que o dolo ou culpa, que é condição para que haja uma condenação, imputação de crime a esse autor, a esse réu. Logo, o fato é atípico, a tipicidade do fato, não é? Não tem um viés subjetivo, nem pelo dolo, nem pela culpa. As teses subsidiárias são justamente do afastamento do reconhecimento do concurso material de crimes, não é? Então afasta-se aqui o concurso material de crimes, devendo ser reconhecido o concurso formal de delitos. É lógico, porque é um fato apenas, não é? Então não há possibilidade de aplicação do concurso material, porque no caso do concurso material são vários crimes desassociados. Aqui não, foi um acidente, aconteceu tudo advindo do mesmo fato. Devendo ser reconhecido o concurso formal de delitos, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Como a única ação, o réu causou mais de um resultado. Então ocorreu um único fato gerando dois crimes. Haja visto que, com uma única conduta, foi gerado mais de um resultado, evidenciando a presença de concurso formal perfeito. Então exaspera a pena mais grave até o limite de 1/6. Então, aplicando-se a regra do artigo 70 do Código Penal, deve haver exasperação da pena mais grave e não soma das penas aplicadas. Em detrimento do disposto no artigo 69 do CP, então, o concurso material foi afastado. Então, com essa tese já pontua o candidato mais 0,20. Do regime de cumprimento da pena, é outra aberração no enunciado, justamente, tem que ser afastado o regime inicial fechado, tendo visto que tal regime inicial não pode ser fixado nos crimes punidos exclusivamente com pena de detenção, ou considerando a pena aplicada, ou seja, 4 anos e entre 4 e 5 anos não tem cabimento no sistema carcerário fechado, é acima de 8 anos, né, nos termos do artigo 33 do CP, só aqui já faturava mais ponto 55. Caso seja mantida a condenação, então um pedido subsidiário caberia aqui também, né, requerer o afastamento do regime fechado, seja aplicando-se o regime aberto ou semiaberto. Aqui já está pontuando, aqui, 0,30, aqui mais 0,10, tendo em vista o disposto no artigo 33, caput do CP, mamão com açúcar, o qual não admite em nenhuma hipótese a aplicação de regime inicial fechado para os crimes punidos unicamente com a pena de detenção. Então, independente da pena que for, sendo detenção, não cabe fechado como regime inicial de pena, tal também como ocorre nos crimes culposos, tanto então, reforçando, para os crimes previstos com pena de detenção para os culposos, não há possibilidade de regime fechado inicial, independente do canto de pena aplicado. Então, pode haver então a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, qual seja possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o limite do quanto da pena do artigo 44 é aplicável exclusivamente aos crimes dolosos, ou porque não existe limite de pena quando o crime for de natureza culposa. Só que o candidato já faturou mais 0,55. Então aqui tem que pedir a substituição da PPL por pena restritiva de direitos, mais 0,30. Haja visto que o limite do artigo 44, inciso 1 do Código Penal, aplica-se apenas aos crimes dolosos, eu grifei, independentemente do quanto da pena aplicada. Então agora com o pedido, conhecimento e provimento do recurso, só para pedir provir, porque o conhecimento é pelo juízo e provimento também pelo juízo do tribunal. Então aqui, quer dizer, só por pedir o provimento, né, do recurso, é justamente mais 0,30. Né? Então, diante do exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento e provimento do recurso, no caso, na esfera do tribunal. Não é? Prazo, então, 23 de setembro de 2019, justamente pela contagem que iniciou-se no dia 23/9, uma vez que o prazo de recurso de apelação é de 5 dias corridos, diferente do nosso ordenamento do CPC, não é? Que é em dias úteis. Encerramento. Então, local, data, advogado OAB, local, data, advogado OAB. Então, pessoal, eu até deixei rolar aqui o vídeo inteiro para vocês, só para vocês verem como que a nossa didática é rápida, objetiva, direto no ponto. Então, vocês que têm interesse no curso da OAB, eu peço para contactar abaixo, e aqueles também que querem o mapa mental dessa apresentação, pode contactar embaixo, que nós vamos explicar como que funciona. Então, o nosso curso é customizado. Então, se você vai fazer civil, nós vamos te treinar
na cível, com foco na cível, né? Se você vai querer penal, optar por penal, nós vamos te treinar na penal. E é personalizado o nosso curso. Não é esse curso que manda aí 500 mil folhas para você estudar em PDF, não. Tudo em mapas mentais. Para a primeira fase, inclusive, nós enviamos os mapas mentais mais importantes, né, para que você estude de uma forma assim, dinâmica, com efetividade na sua memorização. Um método consagrado, é o melhor método de memorização, não é? Estamos com um sucesso enorme nesse curso, porque os candidatos já observaram que não adianta essa massa de informações, 500 horas, 700 horas, ninguém absorve isso, tem que ser direto no ponto, tem que ter concisão, tem que entender a gênese da OAB, o que é, para que vocês certamente atinjam e vão atingir, se seguirem aqui conosco, os seus objetivos, e rapidinho aí, em 2, 3 meses já estão em ponto de bala. Então, muito obrigado mais uma vez e aguardamos o contato.